Boa tarde a todos. Vejo alguns rostos conhecidos aqui, alguns que eu não conheço. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Um assunto praticamente em moda hoje. Vocês viram outras palestras falando de materiais limpos ou até de polióis de origem limpa. E o que a gente vai falar, eu não estou na área de matérias-primas, mas assim, o que a gente pode ajudar nisso tudo? Na área de aditivos, a sustentabilidade envolve alguns materiais que estão sendo usados hoje e que a gente pode estar melhorando. Um exemplo aqui, a gente está falando de duas substâncias que estão mudando a classificação em algumas regiões. Uma delas é o ácido 2-etilhexanoico, que está presente no octuato de potássio, um catalisador muito utilizado na indústria de PIR. E também o triscloro TCPP, mais conhecido, que também é um retardante de chama, que também está passando por alterações na classificação. Eu vou falar um pouco mais sobre as alterações. Então, começando com o ácido 2-etilhexanoico, em algumas regiões, principalmente na Europa, ele está mudando de classificação 2B para a classificação 1B. No que se diz respeito de CMR, que é cancerígeno ou mutagênico ou tóxico à reprodução. Quanto menor o número, maior se considera o risco. Então ele passa a ser considerado de suspeito, pelo menos na Europa, para comprovado de trazer alguma toxicidade reprodutiva. E com isso, alguns parâmetros, algumas normas não conseguem ser cumpridas a partir do momento que contenha o ácido 2-etilhexanoico. Esse ácido 2-etilhexanoico é matéria-prima para produzir o octuato de potássio. Sendo assim, os painéis que são feitos com octuato de potássio não passam nessas normas. As normas não falam especificamente em o ácido 2-etilhexanoico, mas falam geralmente em proibidas substâncias, classificação CMR1. Tá? É aí que acaba pegando a classificação. E aí, para quem está fazendo PIR e utiliza o octuato de potássio, a gente tem duas alternativas. O Cosmos K65LO e o Dábico TMR16. Começando com o Cosmos K65LO. Em alguns exemplos que a gente tem, fizemos dois cenários, um com 60 segundos de gel time, outro com 30 segundos de gel time. Por isso que a gente tem dosagens diferentes aqui. Para quem trabalha com PIR já sabe que o mais comum é trabalhar até para baixo de 30 segundos de gel time, mas foi apenas a título de estudo. A gente conseguiu pegar, no caso de 60 segundos de gel time, um comportamento muito parecido ao octuato de potássio, no caso da Evonik, nome comercial Cosmos 75. Então a gente tem a linha vermelha, o Cosmos 65, o Cosmos K65LO, com um perfil de crescimento muito parecido com o octuato de potássio, o Cosmos 75. Então, para quem já está trabalhando com um painel com o octuato de potássio, vai perceber que consegue trabalhar com o K65LO numa dosagem maior. Aqui, no caso de 60 segundos, eu falei, não é uma situação real de produção, é apenas para uma avaliação. Se a gente pegar 30 segundos, a gente vê que 10%, pouco mais de 10%, já reproduziu praticamente o mesmo perfil. Um detalhe que o octuato de potássio, assim como o Cosmos K65LO, ele dá o famoso PIR kick, bem pronunciado. Então o perfil de crescimento é praticamente idêntico ao Cosmos 75. No entanto, tem mercados que não querem esse PIR kick, essa segunda expansão. E aí, para isso, foi desenvolvido o Dábico TMR16. Também trabalhando em dosagem muito parecida ao Cosmos 75, só que no que a gente passa por uma... Eu vou chegar lá. Ok. No que a gente passa para uso, novamente,
com gel time em 60 segundos, a gente percebe que a linha verde do TMR16 não tem essa inflexão forte aqui que a gente vê com o octato de potássio. Para alguns processos isso aí é desejável, porque essa segunda expansão dá problema de veias, problema de rachos no painel PIR. E com isso você consegue eliminar, ter um processo muito mais tranquilo na produção. Só voltando aqui um pouco nas fórmulas, o que a gente consegue perceber é que, na verdade, foram usadas, não foi mudado nada na fórmula, foi mantido o índice, como expansão foi usado o mesmo Polycat 5, catalisador de sopro, e na mesma dosagem. Então o kick do PIR é realmente em função do catalisador de trimerização. Então, com isso, a gente tem duas alternativas para substituir o octato de potássio. Uma com o mesmo perfil de crescimento, com dosagem próxima em torno de 10% a no máximo 15% a mais, para situações reais, que geralmente são em torno de 20, 15 segundos de gel time. Tem alguns que conhecem um pouco melhor do que eu nisso, dia a dia. E com isso você vai ter uma produção, tira um, coloca o outro, vai ter um perfil de crescimento parecido. Num caso de uma nova produção, que você quer diminuir o risco ou facilitar o processo de crescimento, acompanhar o crescimento do painel, o TMR16 tem essas vantagens. E ambos livre do ácido desetilhexanoico, ou seja, benéficos ao meio ambiente. Passando para o TCPP. O TCPP, quando ele queima, bom, primeiro que ele, por si só, já está passando por uma restrição antes ele não tinha uma classificação de risco, agora também CMR2. Então, não é tão crítico quanto o 2-etilhexanoico, mas ele também passa a ter uma classificação categoria 2 CMR. Mas o TCPP, quando ele queima, ele pode gerar substâncias halogenadas. E essas substâncias halogenadas são tóxicas e danosas ao meio ambiente. Por isso que a gente está querendo evitar, ou tem mercados que estão querendo evitar o uso do TCPP. Por que se coloca retardante a chama? Já teve muito caso de queima de painéis de isolantes térmicos. O mais famoso, acho que é o caso da Inglaterra, que o prédio inteiro tinha um revestimento e pegou fogo. Então a ideia é, tem que colocar nos casos que tem que colocar ainda o retardante de chama, uma alternativa. E a alternativa está sendo o retardante de chama sólido. Retardante de chama como fósforo vermelho ou polifosfato de amônia. Só que se você colocar um sólido num sistema poliuretânico, que ele é líquido, viscoso, você tem alguns problemas. O primeiro dele é dispersão. Como que você vai fazer uma dispersão desse sólido de forma homogênea? E que você consiga bombear num sistema de injeção. O que a gente tem geralmente? É o isocenato, o poliol, agente de expansão, passando por uma injetora. E essa injetora, se você tiver um sólido mal disperso, ele pode entupir e você vai ter problemas na formação da peça. Além disso, uma vez estocado, tem algumas casas de sistemas que a gente conhece, fazem sistemas para PIR. Não vou citar exemplo, não vou fazer propaganda. Mas, sim, existem sistemas de PIR. E aí, quando você coloca um sólido, o que pode acontecer com esse sólido? Todo mundo já teve uma oportunidade de pintar uma casa uma vez. E você abre a lata de tinta, que tem que fazer? Misturar aquela borra que formou lá no fundo. A mesma coisa vai acontecer com o sólido, ele vai sedimentar. E se ele sedimentar, você vai ter um cenário ainda pior. Você vai ter uma parte que pode ser bombeada sem esse sólido, uma parte que vai ser bombeada com o sólido, pode entupir depois. Um sistema vai ficar muito heterogêneo, vai separar a fase. E é isso que a gente não quer. O que a gente quer é tentar uma forma de fazer com que esse sistema com sólido fique o mais homogêneo possível, pelo maior tempo possível, e ainda assim, se houver uma separação, com uma simples agitação, você conseguir homogeneizar o melhor possível e ter uma peça com uma propriedade de retardância chama mais homogênea. Por isso que a gente vem com alguns aditivos
de novo, aqui na verdade é uma explanação maior do que eu mencionei, como especialidade da Evonik, agentes de interface. E aí a gente tem os agentes de interface que podem atuar sobre a partícula do retardante à chama, permitindo fazer com que isso fique homogêneo por mais tempo. E aí aqui é um exemplo de um cenário que sem o agente de dispersão, o sólido separou em 4 dias, houve uma separação nítida, e com o agente de dispersão Ortegol DA306, ainda se apresenta alguma separação? Sim, mas muito menor. E isso aí é muito mais fácil de rehomogeneizar. Bom, além disso, a gente tem um outro... Deixa eu explicar primeiro. Como a gente pode fazer um ensaio de separação? Um dos métodos para fazer pode ser na jarra, deixar esperando, ver depois de vários dias quanto que houve de separação. O outro modo é com uma centrífuga. Então você coloca um tubo num sistema centrífugo, ele começa a gerar um esforço mecânico contra esse tubo, contra o líquido que está no tubo, que vai gerar uma separação. Num processo que tem uma incidência de luz e um sensor embaixo, se está tudo homogêneo, ele vai transmitir luz aqui no topo e não vai transmitir aqui no fundo. Então você não tem recepção de luz. E o resultado no sensor final vai ser uma linha aqui embaixo praticamente. Isso a gente pode fazer seguidas vezes, ficar girando, a cada tempo tomar uma foto desse perfil de luz e ver como que esse gráfico vai se comportar ao longo do tempo, ao ponto de ter esse perfil. Então ele começou a separar, começou a ter mais transmissão de luz e você consegue ver mais a luz. Então ele começa a sedimentar para o canto de cada do gráfico. E outro ponto importante para a gente analisar quando a gente fala de agente de dispersão é o efeito na viscosidade. Existem alguns dispersantes que ele tem um efeito tixotrópico no sistema. Então, enquanto o poliol poliéster ele vai ter um perfil de viscosidade mais homogêneo, mais uniforme, independente da força de cisalhamento, quando você coloca dependendo do agente de dispersão, se não for adequado, você vai ter uma viscosidade muito alta, com pouca energia de cisalhamento, e começando a cair a partir de uma maior energia de cisalhamento, ou seja, maior esforço colocado. E isso não é desejável, porque você pode ter um problema na hora de começar a bombear até esse material. O ideal é você ter um aditivo que ele te propicie manter o mesmo perfil de viscosidade que o poliol poliéster. Aqui no caso, dois exemplos, o DA603 e o DA602 em combinação com o poliol poliéster. Então vamos lá. Viscosidade, novamente. Alguns Ortegol DA601, 602, 603, 604 adicionados ao sistema, não trouxe nenhum deles trouxe nenhum impacto visível, perceptível ou mecânico prejudicial à espuma. E, novamente, o perfil de viscosidade, todos eles um pouco abaixo, aqui não dá para ver qual que é o pontilhado, desculpe, mas um pouco abaixo com o Ortegol DA, comparado com o poliol puro. Em termos de viscosidade, passou. Então vamos lá para o teste seguinte. Na verdade, então aqui é um exemplo de caso, sem um agente de dispersão. Novamente, a partir do momento que você tem a separação, essa linha começa a subir. Então esses dois gráficos, você percebe que depois de 1 hora já houve alguma separação, 4, 8 horas, fotos tiradas a cada 30 minutos, você percebe que ele já houve uma separação nítida aqui depois de 4 horas. Alguns agentes de expansão, como aqui o 602, ele quase, mesmo depois de 4 horas, você quase não tem separação. Depois de 8 horas já teve alguma separação. Mas o 601, quase a mesma coisa que se não tivesse agente de expansão. Por outro lado, o 603 parecido com o 602 e o 604 um pouco melhor que o 601. Legal, mas por que eu continuo testando esses três? Se o 602 parece que foi o melhor. Porque nem todos os casos funcionam iguais. Só para ter um exemplo, aqui eu tenho poliol tipo 1,
o amônio polifosfato tipo 1. Aqui eu troquei o poliol, mantendo a mesma amônio polifosfato, e aqui eu voltei ao poliol 1, troquei o amônio polifosfato. Performance, comportamentos totalmente diferentes. Enquanto que o primeiro caso, eu tive uma performance muito boa com 603, quase sem separação. No que eu troquei o amônio polifosfato, essa mesma mistura, esse mesmo aditivo, em meia parte, separou. E ao contrário, o 601, que ele foi muito mal com o poliol 1 e o APP1, no caso com DA601, com o APP2, amônio polifosfato 2, ele foi muito bem. Resumo da ópera. Não existe um produto único que vá servir para todos os casos. O que a gente sugere que vocês façam, entre em contato com a gente, apresente o poliol que vocês têm, que vocês estão usando, o sólido que vocês estão usando, o amônio polifosfato que vocês têm como alternativa de uso. A gente vai levar para o laboratório, fazer esses ensaios, seja por incidência de luz, seja pela centrifugação, pode medir viscosidade também, e avaliar ao longo do tempo qual deles, qual combinação, qual aditivo vai trazer a melhor performance de estabilização do sistema. Eu falei estabilização do sistema. A gente vende silicones para espuma rígida, inclusive. Mas os silicones surfactantes para espuma rígida, eles não atuam como dispersante de sólido. Então não adianta aumentar a quantidade, ele não vai atuar na dispersão dos sólidos. O uso do dispersante, a gente conseguiu ver que vai funcionar. Se a gente colocar o agente de dispersão, vai ajudar muito a prevenir essa separação e trazer o melhor resultado na propriedade da queima, propriedade de retardância de chama na espuma. No entanto, o material a ser utilizado tem que ser muito bem selecionado. Não pode ser qualquer um e a gente vai ter que escolher caso a caso. Então, tem que tomar muito cuidado com o aumento de viscosidade. A gente consegue ajustar isso e em todos os casos nenhum efeito negativo na performance do sistema foi observado. Qualquer coisa, por favor, tem o meu contato, da Marília, que é uma colega minha da área da Evonik, técnica também, o Adalto, que é comercial região Brasil, e o Daniel Vélez, que é o comercial para a região das Américas. Por favor, entre em contato, pode escrever por WhatsApp, mandar e-mail, estou à disposição. Alguma pergunta? Obrigado então a todos pela atenção. Muito obrigado, viu, Celso?